Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele é o mesmo de ontem, é hoje e é eternamente. Deus criou o homem em um processo de crescimento, de amadurecimento. Mesmo o homem sendo perfeito no jardim, o homem ainda não estava totalmente concluído. Deus criou tudo perfeito, e tudo que Deus fez é bom, e Ele fez o homem e a mulher, e é muito bom. E Deus falava ao final de cada dia, na viração, com o homem, com a mulher, e havia um processo, mas no meio desse processo houve uma insubmissão, uma desobediência. O homem não quis mais se submeter ao Senhor, e ele quis ser independente, ele quis ser igual a Deus. O diabo sempre vai colocar na mente do ser humano que ele não precisa de Deus, que ele pode ser independente de Deus. O diabo sempre vai plantar uma raiz no nosso coração para que a gente venha quebrar a ordem da criação, quebrar a hierarquia do sacerdócio e fazer com que o homem tenha a mesma ideia: eu vou colocar um trono acima do trono de Deus. Eu vou seguir a minha própria vida. Eu vou fazer do meu jeito. Com a queda, o homem se torna independente, mas o amor de Deus, Ele veio nos resgatar. E nesse processo de salvação, e principalmente de reino, de crescermos e amadurecermos para governarmos, porque a palavra diz: enquanto nós somos meninos, enquanto nós formos meninos na fé, ainda infantis, imaturos, enquanto ainda não tivermos responsabilidade, maturidade, ainda que o menino seja herdeiro de tudo, ele vai precisar de um tutor e ele não vai governar nada. Mas quando o menino se torna homem, quando nós crescemos e amadurecemos, e estamos prontos para governar, o Senhor nos tira da cauda, nos coloca como cabeça e nunca mais como cauda. Então, nesse processo de salvação, e principalmente de crescimento e amadurecimento, algumas coisas importantes vão acontecer. Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já foram batizados nas águas? Amém. Eu sempre falo, se nós nascemos de novo, nós precisamos crescer de novo. O plano não é só a salvação. O plano começa com a salvação. Mas o plano é que o homem receba a bênção para frutificar, multiplicar, encher a terra, subjugar, dominar e governar. O plano original de Deus é governo, é reino. Por isso que Jesus, ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino. Ele quer levantar um povo eleito, sacerdotes reais, uma nação santa para governar. E nesse processo, muitas vezes o Senhor precisa mostrar o que há em nosso coração. Deus sabe o que há no nosso coração, mas muitas vezes nós, ainda por falta de crescimento, de visão espiritual, não sabemos o que há no nosso coração. E quando o Senhor quer mostrar algo no nosso coração, para que a gente possa vencer isso e conquistar uma terra e governar, entrar na terra prometida e comer o melhor dessa terra, o Senhor vai mostrar o que há no nosso coração. O Senhor disse que conduziu o seu povo no deserto e os testou, os provou e os fez passar fome, sede, necessidade, para que eles pudessem ver o que tinha no seu coração.
Muitas vezes o Senhor nos coloca em um deserto para que a gente possa se conhecer e saber de verdade o que há no nosso coração. E pode ser que você esteja passando em um deserto na sua vida pessoal, na sua identidade, você não sabe quem você é. Um deserto no seu casamento, com os seus filhos, um deserto com Deus, na vida financeira, espiritual. Muitas vezes é o Senhor que nos leva a um deserto. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Jesus pelas mãos e o conduziu ao deserto. Ele foi para o deserto com o Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, mas depois que foi revelado o que havia no coração e ele venceu a prova e a tentação, diz que ele saiu do deserto com o poder do Espírito. Nós só temos poder de Deus quando nós passamos por um deserto e vencemos. A questão é que muitas pessoas, Deus não levou para o deserto e ele foi sozinho. Há histórias na Bíblia que profetas de Deus, depois de fazer cair fogo do céu, ele sozinho, por causa do medo, ele foi para o deserto e entrou em uma caverna. Muitas vezes nós entramos no deserto por conta própria. Muitas vezes estamos numa caverna isolado, dizendo ninguém presta, o mundo não presta, eu não quero mais viver. Muitas vezes nós entramos em um deserto, em uma caverna. E quando ele entra nesse deserto, nessa caverna, o Senhor diz para ele: o que você está fazendo aqui? Não é esse o plano que eu tenho para você. Sai dessa caverna, atravessa, volta pelo deserto, porque eu quero te usar. Eu não sei se você entrou numa caverna por conta própria. Não consegue sair do seu quarto, não consegue viver, romper. Todo mundo é ruim, o mundo é ruim. Eu não sei se o Senhor tem te conduzido a um deserto, mas todo deserto revela quem nós somos. Todo deserto revela o que há no nosso coração. E o problema é que muitas vezes no deserto, como o povo de Israel, o que mostrou no seu coração, mostrou ainda, mesmo um povo salvo, mesmo um povo liberto do Egito, no caminho para a promessa de Deus, mostrou ainda um povo escravo, um povo idólatra, um povo que só murmurava, um povo de dura servir, e muitos morreram no deserto. Interessante que todos eles saíram do Egito com uma promessa. Deus faz promessas, Deus é fiel nas suas promessas, mas uma nação inteira que foi salva, foi liberta, que tinha uma promessa de entrar na terra prometida, morreu no deserto. Eu conheço muitas pessoas que têm promessas e carregam uma promessa por anos e anos, mas a promessa não se cumpre. A gente canta, quem tem promessa não morre. Mas uma nação inteira morreu no deserto sem a promessa se cumprir. Ou seja, nós podemos morrer carregando uma promessa de Deus e morrer num deserto. E por que eles morreram no deserto? Murmuraram, se rebelaram contra o líder, e a terra se abriu, e eles foram tragados pela terra. Quando algo não está dando certo na sua vida, olhe para o seu coração. Olhe ao que há no seu coração. Deus quer que você veja e que você, antes de aprender a lidar com os problemas exteriores, você aprenda a lidar com o seu coração. A palavra diz que o coração do homem é enganoso.
Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, Deus conhece o meu coração. Verdade, Ele conhece, o problema é que a gente não conhece. E grande coisa que Deus conhece o seu coração. Deus não olha o coração. Não, mas Deus conhece o meu coração. Tudo bem, e daí? Em Apocalipse, Deus não diz: eu vi o seu coração. Ele diz: eu vi as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você é fiel. Eu sei que você passou por momentos difíceis, mas você é fiel. Deus olha as nossas obras. Deus olha a nossa adoração, o nosso servir. E eu gostaria que você parasse de forma muito sincera e você olhasse para o seu coração enganoso. Eu sempre falo, a nossa mente, sabe por que chama mente? Porque ela mente para você. A nossa mente mente para nós, por isso que ela tem esse nome. Não é à toa que chama mente, é porque ela vai mentir para você. O nosso coração, a nossa mente humana é enganoso e ele mente para nós. E só o Espírito Santo de Deus para sondar, esquadrinhar. Como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, vê se há algo em mim que não te agrada, porque eu quero te adorar, eu quero te servir. Quantas pessoas estão passando por um deserto, mas eu creio que o Senhor me enviou aqui hoje para que você possa sair desse deserto cheio de poder de Deus, para ser uma pessoa poderosa, um casal poderoso, uma família poderosa, um empresário poderoso em todas as áreas. Deus não se alegra com a morte do ímpio, que de lá com a nossa tristeza. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, prosperidade em todas as áreas. O plano de Deus é bom, é melhor, é maior do que uma vida normal, do que uma vida comum, do que uma vida sofrida. Ele diz que enquanto o inimigo veio mentir, enganar, roubar, matar e destruir, ele veio dar vida em abundância. E eu não sei se você sabe, mas no dicionário abundante significa abundante. Significa em abundância, tudo em mais, em excesso, em abundância, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Muito mais do que uma alegria momentânea e mundana, uma alegria no espírito. Deus, o plano dele é bom, mas nós temos que ver o que há no nosso coração, qual área da nossa vida que está passando por um deserto, e não ficar olhando para fora, mas olhar para dentro. O que o meu coração está sentindo e pensando? Qual é a historinha mentirosa que a minha mente mentirosa contou para mim? Desde o princípio, Satanás, com a serpente, conta uma historinha mentirosa para o homem. E a mente humana caída, que não é salva, que não quer crescer e governar, ama uma historinha mentirosa. O Senhor, quando Ele chama pela primeira vez o povo, Jesus Cristo, Ele diz: quem está cansado e sobrecarregado, quem está carregando um fardo pesado, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, troque o fardo. O meu é leve. Tem fardo. Ser cristão tem fardo, mas é leve. E em seguida ele diz: aprenda comigo, que sou humilde. Os textos que mais me impressionam na Bíblia são os textos em que Deus diz: eu rejeito o soberbo, o orgulhoso, e eu dou graça ao humilde. O humilde é aquele que aceita um chamado,
O humilde é aquele que troca um fardo. O humilde é aquele que quer aprender com o Senhor e a sua palavra. O Senhor diz: aprenda comigo, que sou humilde, eu sou manso. Aprender um estilo de vida. O Senhor veio para nos ensinar um estilo de vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós encerrarmos. Gênesis 20, versículo 2. Gênesis 20, versículo 2. Nós vamos ver o nosso pai na fé, Abraão e Sara, se humilhando. Com certeza você já viu textos do nosso pai na fé sendo chamado, sendo abençoado, vencendo guerras, fazendo sacrifícios, adorando a Deus. Mas hoje nós vamos ver um texto em que o nosso pai na fé, ele vai se humilhar. A Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. As pessoas muitas vezes confundem, vêm à igreja para serem exaltados. Mas nós devemos vir para nos quebrantarmos, nos prostrarmos, chorarmos, nos arrependermos, nos humilharmos, para sairmos daqui e sermos exaltados em tudo. Mas as pessoas preferem vir na igreja, muitas vezes sei que não é você, mas a cultura hoje, as pessoas vêm na igreja porque elas estão tão oprimidas, elas vêm na igreja para ouvir uma palavra de exortação, de motivação. Só que elas saem e continuam tendo uma vida desgraçada. Muitas vezes não entendemos que temos que ir aos pés do Senhor, nos render totalmente, prostrar, derramar, chorar, jejuar, afligir a alma, para quando a gente se levantar, nenhum inimigo vai ficar de pé diante de nós. E nós vamos ver o texto aqui, Abraão se humilhando. E a partir daí, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. A promessa maior se cumpre. Porque ele já era rico, irmão. Ele não veio para Jesus, ele não aceitou um chamado porque era pobre. Ele já era rico, muito rico. Ele era príncipe. Ele era príncipe quando ele foi chamado. Ele não foi para ter um título. Ele não foi por causa de dinheiro. Ele foi por causa de um chamado e um propósito, uma bênção. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha a bênção. E porque ele não tinha a bênção no começo do chamado e agora no final, Abraão vai cometer um pecado terrível. E eu sei que nenhum judeu quer falar sobre isso, mas eu também não sou judeu, então eu vou falar sobre ele. Mas você não encontra, não tem ninguém falando sobre isso. Nenhum judeu quer falar sobre isso. Porque Abraão entregou, praticamente vendeu a sua mulher para Faraó. Faraó e Sarai têm relação e Abraão recebe o dote. Ele mentiu por causa que tinha medo de morrer. Ele mentiu e falou: não é a minha irmã, não é a minha esposa, é a minha irmã. E ele entregou a sua mulher como irmã para Faraó se deitar com ela. E o ato se consumiu, tanto é que foi pago. Ele recebeu o dote. E junto com o dote, mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais riqueza, mais servos. Agar, ele pecou. Fez algo terrível, mas deu certo. O problema é quando a gente faz algo terrível e dá certo. Ele acaba de entregar a sua mulher para Faraó. Recebe o dote. Depois recebe ainda mais presentes. As pessoas fazem coisas erradas e dizem: deu certo. Não é porque fez errado e deu certo que é certo. Sara viveu por muitos anos, mais de 20 anos, com o coração ferido. Porque foi tratada como uma escrava.
Foi tratada como um objeto dentro de uma negociação. Mas deu certo. Às vezes a gente acha que faz algo errado e vai cair um raio na minha cabeça. Não, não caiu. Então tá bom. Vamos seguir a vida. Quantos pecados nós cometemos que dá certo e a gente vai tocando a vida. A gente nunca se humilhou. Eu fiz e deu certo. Estou melhor agora. Estou mais rico agora. Rico a que custo? A uma mulher doente e ferida? A uma família destruída? E a primeira vez, no começo, Abraão, ele faz isso com Faraó. E nós vamos ver agora, depois de 25 anos, a história se repete. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente não vence, se repete. Se eu tenho problema com meu pai, Deus me livre. Se eu tenho problema com meu pai, e eu não venço isso, o meu filho vai ter problema comigo, o meu neto vai ter problema. Todo problema que nós não vencemos, ele vai se repetir na nossa vida, na vida dos nossos filhos. E agora nós vamos ver, a história se repete, depois de 25 anos, a história se repete. Só que tem uma coisa, tem uma mente mentirosa, enganando Abraão, achando que ele é esperto e que vai dar certo. Mas Deus quer colocar um fim nesse deserto, na vida de Abraão e de Sara. E só tem um jeito, se humilhando. Deus resiste o soberbo, fica de lado. E ele exalta o humilde. Ele diz, aquele que se humilhar, não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha, será exaltado. Vamos ler o texto. Gênesis 20, versículo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Preste muita atenção. Ele toma a mulher, ainda não se deitou com ela. Deus vai em sonho e diz, eu vou te matar. Quando Deus diz que quer matar, irmão, Deus quer matar? Quando diz, eu vou te matar, você acha que Deus vai matar? Ele quer matar? É óbvio que não. Deus está falando assim, ó, você se envolveu em uma mentira, e você está com uma mulher casada, e eu vou te matar. Ou seja, eu estou te dando a oportunidade de você se arrepender. Porque Deus mata, acabou, morreu, terra, pronto, acabou. Deus é Deus, Ele é o dono da vida, Ele dá, Ele tira, não dá satisfação para ninguém. Mas quando Ele diz, eu vou te matar, Ele está dizendo, eu estou te dando a oportunidade de você viver. Muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade de mudar de vida. E quando Deus diz, eu vou te matar, o que o rei disse? O Senhor vai matar uma nação inteira? Não é estranho? É porque qualquer líder sabe o princípio do sacerdote. A bênção, ela vem da cabeça para baixo. A unção. A morte vem da cabeça para baixo. Quando o rei ouviu, eu vou te matar, ele sabe. Toda a minha família, todo o meu povo, todo o meu gado vai morrer. Porque é um princípio de liderança. O cabeça, ele traz bênção ou ele traz maldição? O homem para a sua casa traz maldição ou traz bênção? Um pastor, ele traz bênção ou ele traz maldição? É o princípio do sacerdócio. Quem esteve aqui na quinta-feira passada vai entender melhor.
Mas sabe o salmo que diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? O que vem na nossa mente cristã? Vem isso aqui, ó, todo mundo juntinho. Ai, que lindo, os irmãos em união. Juntou as igrejas, que união bonita. Deus está aqui, não está não, irmão. Está não. Quando junta as igrejas, é um monte de líder pavão para saber quem é melhor, quem é mais forte, quem é mais poderoso. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, é assim, ó. É um debaixo do outro. É um debaixo do outro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é assim, ó, juntinho. É assim, ó, debaixo de uma liderança. Aí ele vai trazer o exemplo de dois montes, um monte maior, um monte menor. Monte é autoridade, é governo. Ele está falando de um líder maior e um líder menor, de um monte e do outro monte, porque eu determino a bênção nesse monte, mas esse outro monte menor que está longe é abençoado. Quando Jesus foi se batizar, João não quis batizá-lo. Mas Jesus disse, para que se cumpra toda a justiça. Justiça, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. E Jesus, para começar o seu ministério, ele falou, eu tenho que me batizar. Não é porque eu tenho pecado, mas é porque eu tenho que cumprir a justiça. Eu tenho que ter um sacerdote sobre mim. Eu tenho que ter um profeta sobre mim. E ele diz, por agora, por esse momento, eu preciso cumprir a justiça. Eu preciso me batizar, eu preciso ser discípulo de João Batista, de um verdadeiro sacerdote, filho do sumo sacerdote. Porque se eu não cumprir a justiça, o reino não vem. O reino não é comida e nem bebida, é justiça, é alegria. Por que muitas pessoas não são alegres? Porque não cumprem a justiça. Muitas mulheres querem ser cabeça hoje. Não tem problema. O único problema é que vai perder a cabeça, que nem João Batista. Porque naquele momento, Jesus se colocou como discípulo para ser batizado por um sacerdote verdadeiro, genuíno, e receber uma palavra profética dizendo, você não é carpinteiro, você não vai ser empresário, você é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É isso que um sacerdote, um profeta de Deus faz. Nós temos que aprender a cumprir a justiça. Senão a unção não desce. Porque a unção vem pela cabeça, desce pela barba e pelas vestes. E Jesus cumpriu o princípio da justiça. Se submeter a uma autoridade. Não existe um líder na Bíblia que não foi ungido por uma autoridade. Mas hoje as pessoas sobem no monte e dizem, eu sou profeta, eu sou apóstolo. E não tem pastor, não tem igreja, fica que nem o diabo, vive de rodear a terra. Não existe corpo sem cabeça e corpo. E aqui ele sabe esse princípio, ele é um homem maduro, ele é um líder, ele sabe que todo mundo que está debaixo dele, ele é um monte maior, que recebe a bênção de Deus e abençoa os montes menores. Ele sabe do princípio da justiça de um reino, do princípio de liderança, de ser uma bênção para abençoar todas as famílias. E se for maldito, todos que estão embaixo vão sofrer consequências. Então ele sabe isso. E nós precisamos saber isso. Tem gente que vem na igreja, mas tem gente que tem cumprido a justiça. Tem um apóstolo, tem uma igreja, e está debaixo dessa bênção. E eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque esta está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda, versículo 4, não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Presta atenção. Esse reino é bom? Esse reino é justo?
Só que Deus vai matar uma pessoa boa e justa. Porque se você se deixar envolver por mentiras de Satanás, o final é morte. Eu vejo tantas pessoas boas, justas, temente a Deus, mas se envolvendo em cada mentira, em cada trapaça, se sujeitando a pessoas que nunca foram e nunca serão líderes. Por mais que eles digam, em nome de Jesus, falaram em línguas, profetizaram, libertaram e curaram, no final o Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, iníquo. Iniquidade é fazer a obra de Deus sem Deus. É governar sem Deus. Mas aqui nós estamos vendo um líder, um rei muito bom, que é uma bênção, que é justo, que entende os princípios de governo, mas Deus vai matá-lo. Você já viu alguém bom morrer? 6. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do seu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Tem coisas que Deus se opõe para que a gente não peque. Ele cuida da gente. Um profeta Balaão, que se vendeu por riquezas, Deus enviou um anjo para impedi-lo de pecar. Mas ele estava tão obstinado em usar o dom de profecia para amaldiçoar o povo, que Deus usou uma mula, usou o anjo e falou, não tem jeito, você quer fazer isso. Seu coração é mau, você só quer dinheiro, você se vendeu. E ele falou, eu vou, vai, mas você não vai conseguir falar nada que antes eu não tenha colocado na sua boca. E ele foi para amaldiçoar o povo, mas ele só conseguiu abençoar. Porque Deus cuida do seu povo. 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E roga por ti, para que vivas. Porém, se não lhes restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. O Senhor fala para ele, olha, estou te dando a oportunidade. Sai dessa mentira. Restitui a mulher. E saiba de uma coisa, ele é profeta. Ele é profeta. Não toque nos meus ungidos. E peça a oração para ele. Deus, ele faz promessas. Deus é o Deus da vida. Ele dá e ele tira. Mas ele está dizendo para um homem que é profeta, que é mentiroso, orar pelo rei. Deus faz promessas, mas a promessa se cumpre na palavra profética de um homem de Deus e na bênção de um homem de Deus. É assim que se cumpre uma promessa. Abraão teve muitos anos de promessa, e o Senhor o conduziu, não foi à terra prometida, foi ao encontro com um sacerdote, para ele comer pão e vinho, entregar o dízimo, e o sacerdote liberar uma palavra profética e impor as mãos sobre eles. A partir daí, a promessa de Deus se cumpre, porque Deus usa pessoas. Você pode não gostar de pessoas. Eu sei que muitas pessoas não gostam de pastor. Eu também não, tudo bem. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. O diabo sempre vai usar alguém para te destruir. Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. E agora o rei, que foi envolvido em uma mentira, tem a oportunidade de restituir a mulher, não tocar nos ungidos do Senhor e ainda pedir uma oração. Ora, mentiroso, ou quer dizer, profeta, ora por mim. Porque se você não orar, eu vou morrer. Deus faz umas coisas, né, gente? O nosso pai na fé não é perfeito. Não tem homem perfeito. Mas o Senhor disse, anda comigo e ser perfeito. A perfeição está em Deus, em andar em Deus. Os homens falham. Eu não, mas os homens falham.
Minha esposa está aqui para dizer. E agora o mentiroso vai orar por ele. Versículo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Meu irmão, depois que Deus fala, depois que você sabe que tem um profeta no meio, vem temor. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Uma pessoa que era para levar a bênção, está levando maldição. E o rei pergunta: por que isso? O que eu fiz? Qual é o meu pecado? 11. E disse Abraão: porque eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que fazendo-me Deus, olha a historinha. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize-me, é meu irmão. E também tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu a Sara, sua mulher. Agora não é dote. Faraó deu dote, porque casou. Agora, Sara foi restituída. Abraão, que é profeta mentiroso, recebeu presentes, oferta de sacerdote. Abraão vai orar por ele, e a morte vai acabar. Mas você precisa entender que é nesse exato momento, nesse texto, que o nosso pai na fé vai cumprir um princípio extremamente importante: se humilhar. Nós estamos em uma nação que diz o seguinte, olha o que essa nação diz: e se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos como nação, orando, jejuando, clamando, se arrependendo, para que Deus sare a nossa terra, porque a nossa terra está ferida com morte. Tem mais morte do que em países de guerra. Tantos casais e famílias destruídas. Só que o texto começa dizendo: e se o meu povo, aqui tem povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eles fazem tudo, menos se humilhar. Ah, como eu gostaria de ver muitos líderes que foram na televisão, filmaram, sobe aqui a autoridade, colocaram o tapete vermelho, que se corromperam, que mentiram, que foram enganados e falaram: a igreja é sua, esse povo é seu, nós vamos votar em você. Como eu queria ver eles subindo agora de cabeça baixa e dizer: povo, menti, enganei, fui enganado, eles me enganaram, assinaram um documento que não ia ter aborto, que não ia liberar as drogas, eles me enganaram, eu acreditei nessa história. Eles só não querem se humilhar. Nós não queremos é nos humilharmos. Spurgeon diz que nas suas lágrimas de arrependimento tem mancha de pecado. As nossas orações e jejuns tem orgulho. A gente faz tudo. Culto. Ora, jejua, chora, se arrepende, rasga as vestes, mas a gente não rasga o coração. Porque quando a gente rasga o coração, a terra da nossa família começa a produzir 100 por 1. Quando a gente se arrepende de verdade, começa a ter uma bênção que nunca teve antes. Sabe o que o Senhor mostrou para o povo no deserto? Que eles tinham um coração duro para a palavra. Um coração duro.
Um coração orgulhoso e soberbo, insubmisso, rebeldes, toda hora querendo voltar para o Egito. Eu não sei se você... Não, hoje é o último dia que eu venho. Pode ser. Porque nós vamos à igreja e falamos com o coração duro, porque a palavra não entra. E a gente fala, se Deus não falar comigo hoje é o último dia. E Deus, pela sua misericórdia, dá uma palavra que toca o seu coração. Abraão está se humilhando aqui. Versículo 13 em diante. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, e disse-lhe, seja esta graça que me farás com todo lugar onde chegarmos. Dize-me, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe a Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu nos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. O rei dá uma advertência para Sara. Fala, olha, para de ficar olhando para os outros homens. O rei fala, eu sei que você olha. Eu sei que você fica comparando o seu marido com os outros. Eu sei que você olha para o seu marido com desprezo. Não tem respeito, não tem honra. Eu sei que você olha para o seu marido e olha para ele e diz, é um banana. Eu sei que você olha para os outros homens e diz, esse é homem de verdade. Esse tem, esse fez, esse faz, esse tem filho. Agora sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela foi ferida. Ferida por um avô, por um pai, por um tio. Toda ferida na mulher cria um orgulho ferido e uma insubmissão. Não há mais amor, não há mais confiança, só há reclamação e comparação. Deus quer curar o coração das mulheres. O rei está dizendo, eu entreguei uma oferta para o seu irmão. Muda essa história. Porque o que vem a nós é porque nós atraímos. Se vem a nós é porque está no nosso coração. Tem gente que só vive problema, é porque o coração atrai só problema, só desgraça. E o rei diz, eu estou entregando uma oferta de profeta para o seu irmão. Não olha para nenhum homem que estiver com vocês e para nenhum homem de fora. Comece a olhar para o seu homem como homem de verdade. Depois os homens me agradeçam. 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia chegado tinha fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Muitas vezes a morte entra e a gente não percebe. Deus falou, eu vou te matar. O rei entendeu. Você vai me matar e matar todo o meu reino. E aí no final Abraão ora para que ele seja sarado. E para que as mulheres e os animais voltem a ter filhos. A morte, ela começa com esterilidade. Pode ser que você esteja vivendo esterilidade espiritual, familiar, financeira, física, espiritual. A morte é esterilidade. E o Senhor ia matar um povo inteiro com a esterilidade. Mas quando o profeta orou, a madre abriu. A terra produziu. Quando os profetas, quantos aqui são profetas de Deus? Quando os profetas de Deus se humilharem, Deus sara a nossa terra.
Deus não chamou os nossos filhos para serem prostitutos, viciados, ateus, para viverem uma confusão, não sabe se é homem, mulher ou se é um animal. A palavra diz que os nossos filhos e filhas são profetas do Senhor. Você é profeta. Eu acho que Abraão nem sabia. Primeira vez que alguém está chamando ele de profeta. Tem muita gente que não sabe, mas você é profeta. Se você parar com essas mentiras, se humilhar, Deus vai sarar. Eu não sei qual é a sua historinha, mas a de Abraão é: desde que eu saí errante da casa do meu pai, a gente tem um acordo, a gente tem uma historinha mentirosa, e aonde a gente vai, a gente conta uma mentira, ao invés de contar a verdade sobre Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua historinha. Eu sou assim, pastor, por causa do meu pai. Rapaz, você está com 58 anos. Você viveu com seu pai até quantos anos? Até os 16. Então tudo bem, 16 anos é culpa do seu pai, mas aí já o resto é seu, filho. Mas aí a historinha, a culpa é do meu pai que me abandonou, a culpa é da minha mãe que não me amou, a culpa é do meu pastor que não me cumprimentou, a culpa é do meu patrão que não me entende, a culpa é do governo. A gente vai criando, desde que a gente é salvo, é chamado, a gente vem da casa dos nossos pais, contando umas historinhas, irmão, para boi dormir. As pessoas vêm contar umas historinhas para mim que eu falo: meu Deus, será que é verdade? Será que ele acredita nisso? Será que ele acha que eu vou cair nessa historinha mal lavada para boi dormir, essa historinha mentirosa? Que ele é um coitadinho, um mimimi, um fracassado por causa do pai dele, por causa do governo, por causa... Ah, meu irmão, tem hora que eu venho contar umas historinhas para mim, chego no espelho lá e falo comigo mesmo: oh, que historinha é essa, Marcos? Que a culpa é da mulher? Que história é essa que a culpa é da mulher que Deus me deu? Que historinha é essa que a culpa é do seu pai, da sua mulher, que é da igreja, do povo, que tem o coração? Que historinha é essa? Irmão, chegou a hora de você colocar a cara no chão e dizer: que historinha é essa que eu estou contando? Que desculpa é essa que eu tenho para não ser um homem, uma mulher de Deus de verdade, para ser um filho honrado, um pai abençoador, para ser um empresário de sucesso, para ser governo nessa terra? Qual é a historinha que eu estou contando para mim mesmo e para os outros? Enquanto você não se humilhar e acabar com essa historinha e parar de ficar fazendo acordos mentirosos, parar de ficar se justificando, colocando a culpa nos outros e até em Deus, a terra não sara, a família não é abençoada. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Não é com um rei qualquer que você vai falar hoje. É com o Rei dos Reis. É com o Rei dos Reis. Não, eu não consigo largar esse pecado, a carne é fraca. Eu não consigo jejuar, senão eu vou morrer de fome. Não, eu não consigo honrar o meu pai, a minha mãe. Você não sabe o que eles fizeram, pastor. Eu queria tanto ser próspero, mas nesse país... Qual é a historinha que você está contando?